Gente, olha, tudo para todo mundo é uma declaração de um sonho, né? Declaração de um sonho. O sonho que Jesus sonhou. A nossa utopia chamada Reino de Deus. Nós estamos acostumados a pensar em utopia como algo irrealizável, inalcançável. Mas, na verdade, uma boa tradução seria também: a utopia é aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que ainda não encontrou seu lugar, ainda não tem lugar, mas terá. Então, o reino de Deus é esse nosso sonho. E eu quero meditar com você sobre isso hoje, a partir das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, o capítulo 6. Mateus, o capítulo 6, ali no coração do Sermão do Monte, a partir do versículo 19, Jesus diz a nós o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua própria vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens e mulheres de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos vestir, que vamos beber, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, portanto, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus. Tudo para todo mundo é um sonho de que ninguém viva preocupado, ansioso, quanto ao que comer, ao que vestir, ao que beber, onde morar, como pagar a conta do mês, como prover para os seus filhos. Tudo para todo mundo é este anseio, é este desejo, e esta afirmação de fé, a partir das palavras de Jesus, que todas as pessoas possam ir para a cama hoje à noite, descansadas, e absolutamente seguras e confiantes de que não lhes faltará nada amanhã. Esse é o nosso sonho, mas esse não é o nosso mundo. Porque aqui nas palavras de Jesus, há duas lógicas operantes. Quando Jesus diz: busquem em primeiro lugar a justiça do reino de Deus, ele está falando de uma lógica, a justiça do reino de Deus. O reino de Deus e sua justiça. Mas ele também fala de um outro reino, o reino de Mamon. O reino de Mamon.
tem uma outra lógica, funciona de um outro jeito. E se nós queremos um mundo onde não falte o pão na mesa de nenhum ser humano, esse mundo somente é possível quando compreendemos a justiça do reino de Deus. E é isso que nós afirmamos com a nossa campanha de Natal. Porque não é só um desejo assim que tenha tudo para todo mundo. Não é só uma oração que exista tudo para todo mundo. É um compromisso de vida. Nós estamos no mundo comprometidos com a justiça do reino de Deus. Eu acho muito desafiador o tempo de campanha de Natal, porque é quando nós nos lembramos de maneira muito mais enfática, contundente, que somos sal da terra e luz do mundo. E isso tem a ver com a maneira como nós enxergamos a sociedade, lemos as notícias do dia a dia, tem a ver com as nossas conversas nos nossos grupos de WhatsApp de família, tem a ver com os memes que nós passamos, com os vídeos que nós retransmitimos, com as notícias que nós selecionamos, com os discursos que nós enfatizamos, tem a ver com as nossas conversas quando a gente está no banco de trás de um táxi, de um Uber, tem a ver com as nossas conversas numa sala de aula, num intervalo de uma aula na universidade, tem a ver com a nossa conversa no ambiente de trabalho, na mesa do almoço com os amigos. Nós somos sal da terra e luz do mundo nesses espaços. E é claro que nesses ambientes nós não estamos discutindo a diferença entre justificação e glorificação. Nós não estamos discutindo na mesa de trabalho sobre circuncisão. Nós não estamos discutindo na mesa de trabalho ou no bate-papo na universidade se nós somos amilenistas, pós-milenistas ou pré-milenistas. O que nós estamos discutindo é Brasil, é sociedade, é mundo, é vida, é sonho de futuro, é esperança. É isso que nós estamos discutindo. O que nós estamos discutindo é que mundo vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as crianças que consagramos a Deus nessa manhã. Que mundo vamos deixar para eles? Isso tem a ver com a maneira como nós organizamos a nossa agenda, como organizamos o nosso dinheiro, o nosso tempo. Tem a ver com a maneira como nós votamos, os candidatos que a gente escolhe, por que a gente escolhe, com as nossas categorias ideológicas, com a maneira como a gente compreende sociedade. É isso que significa ser sal da terra e luz do mundo. Portanto, eu tenho imensa alegria de repartir com você uma leitura do que considero a justiça do reino de Deus, isso que nos compromete. Quando Jesus fala, busca em primeiro lugar a justiça do reino de Deus, e não sirva a Mamon, a tradução da Bíblia, Nova Versão Internacional, diz, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não, eu não gosto dessa tradução, prefiro Mamon. Jesus usou Mamon. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus, de divindade. Mamon é o dinheiro idolatrado, idolátrico. Mamon é o dinheiro que determina a conduta de quem o serve. Por isso que Jesus diz, você pode ser servo de Mamon, você pode ser servo, serva de um ídolo chamado Mamon, que é o dinheiro determinando a maneira como você vive, como você se organiza, a maneira como você se relaciona e a maneira como você estrutura a sociedade. Então, você pode ter um ídolo chamado Mamon, que vai estabelecer uma lógica para a sua vida, ou você pode buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Então, o que é a justiça do reino de Deus? Como se define, como se compreende a justiça do reino de Deus? Escolhi 4 palavras para expressar ou definir a justiça do reino de Deus. A primeira palavra é retribuição. Tem a ver com mérito, tem a ver com recompensa de esforço, recompensa de trabalho. Existe na Bíblia Sagrada e existe na justiça do reino de Deus a lógica da retribuição.
A lógica da proporcionalidade. A cada um aquilo que é devido ou que lhe é devido, em retribuição ao seu esforço, ao seu trabalho, ao seu empenho, à sua produção, à sua produtividade, à sua contribuição para o mundo. Onde está isso? Simples. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Quer ver onde isso está explícito de maneira muito clara? Na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30. O Senhor distribuiu aos seus servos, a cada um conforme a sua capacidade, proporcional. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. Aquele que recebeu 5 talentos negociou e fez mais 5. O que recebeu 2 talentos negociou e fez mais 2. E o que recebeu 1 talento enterrou o talento e não negociou. Na volta, o Senhor exigiu prestação de contas ao que negociou e conquistou mais 5 talentos, ou produziu mais 5 talentos, dobrou aquilo que lhe foi concedido e lhe foi confiado. O Senhor disse: você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. Ao que negociou 2 e fez mais 2, você foi fiel no pouco e eu vou colocar você no muito. Ao que enterrou o talento e não produziu nada, o Senhor disse: você é um servo infiel. Eu dei a você riqueza e você não multiplicou a riqueza. Eu dei a você riqueza e você você não negociou a riqueza. Você não fez a riqueza circular. Você não colocou a riqueza no risco. Você enterrou. Você não socializou a riqueza. Você privatizou a riqueza. E quando você privatizou a riqueza para preservá-la, você a destruiu. Então até aquilo que eu te dei, eu vou tirar de você. Na parábola dos talentos existe a lógica da retribuição. Então, o que a parábola dos talentos e a justiça com lógica retributiva diz para você? Meu irmão, minha irmã, trabalhe. Acorde cedo, dá o seu corre, estuda. Se você puder fazer graduação, faz. Se puder fazer pós, faz. Se quiser fazer pós-doc, faz também. Vai atrás, batalha, arregaça a sua manga, não seja indolente, não seja preguiçoso, não descanse, porque existe na lógica da justiça do reino de Deus uma dimensão de proporcionalidade e retribuição. Quer colher muito? Semeia muito. E eu não estou falando de, busque a justiça do reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Eu não estou falando de dízimo que Deus vai te dar 10 vezes mais. Não é isso. Olha, Deus que me perdoe e me ajude agora. Mas Jesus nunca pensou em dízimo e oferta para a campanha de Natal, quando Ele falou para nós buscarmos a justiça do reino de Deus. Não é isso. Não é magia, não é troca, não é eu dou para Deus 10% e aí não me falta nada, porque senão nem funciona assim, né? Está cheio de irmão pobre, cheio de dizimista pobre, dizimista desempregado, dizimista que faliu no negócio. Não é isso, isso é magia religiosa. Nós estamos falando da justiça do reino de Deus. E a justiça do reino de Deus tem sim um critério: semeou, colheu, semeou pouco, colheu pouco, semeou muito, colheu muito, se dedicou, trabalhou, suou, correu atrás, foi, se empenhou, vai colher. Quando não colhe, é exceção. Quando não colhe, fere a probabilidade, contraria a estatística e a estimativa, porque a lógica qual é? Trabalhou, vai ter o pão sobre a mesa, amém? É assim que funciona. Mas não é assim no nosso mundo. Porque tem muita gente que planta e vem outro alguém lá e colhe. Tem muita gente que planta e vem outro alguém e permite que colha. Aí quando o sujeito que plantou colheu, ele vai lá e rouba a colheita.
Tem um sujeito que planta, vai lá e colhe. Aí vem o outro que diz assim: olha, eu vim aqui dizer o seguinte, você me deve, essa colheita é minha. Aí vem o banco, aí vem o seu credor, aí você fica sem colheita. Ou então você não tem nem oportunidade de plantar. Você diz assim: Ed, eu quero plantar. Eu acordo cedo todo dia e eu quero plantar, mas eu não tenho oportunidade de plantar. Aliás, eu não sei plantar. Eu não tenho ferramenta para plantar, eu não tenho instrumento para plantar, eu não tenho terreno onde eu possa plantar. O mundo é desigual. E existe um contingente imenso de gente pobre. Aí vem a Bíblia Sagrada e diz assim: ok, tem a justiça da retribuição, mas tem uma outra justiça, que é a justiça da distribuição. Não é só a justiça retributiva, é também a justiça distributiva. Essa aqui é a justiça da atenção a quem não tem terreno para plantar, ferramenta para plantar, semente para plantar, plantou e outro veio e roubou a colheita. Essa aqui, a justiça da distribuição, é a justiça atenta aos pobres. Quando vocês fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, e nem passem 2 vezes pela sua vinha, e nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-na para o necessitado, para o refugiado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha o que disse Levítico capítulo 19. Você plantou, mas você não colheu tudo, para dar a oportunidade de alguém que não plantou se beneficie da sua plantação. Levítico 19. Não se aproveitem do pobre e do necessitado, seja ele um irmão ou um estrangeiro que vive nas suas cidades. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Deuteronômio capítulo 23, Deuteronômio capítulo 24. Essa aqui é chamada lei dos respigos. Não colher as extremidades da plantação, não colher o fruto que caiu ao chão. E olha que interessante, né? Você colheu, fez o feixe do trigo e quando foi embora, esqueceu lá no campo alguns. Deixa lá, não volta para pegar. Alguém vai passar e pegar. Olha, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que é legítimo que quem não plantou se beneficie do fruto da colheita. Cara, você não plantou, você não semeou, agora você quer comer? Eu quero. E a Bíblia está dizendo que eu posso e devo comer, e que você que plantou deve me deixar comer. É a Bíblia que está dizendo. Distribuição. Atos capítulo 4, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um.
Os apóstolos, eles não organizaram a comunidade do primeiro século de cristãos, no primeiro século, a partir da lógica da retribuição. Eles organizaram a partir da lógica da distribuição. E não havia necessitados entre eles, porque eles recebiam conforme a sua necessidade. Paulo apóstolo escreve aos Coríntios: eu oro ou desejo que a fartura de vocês supra a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Você que teve a oportunidade de estudar, você que tem uma formação profissional, você que teve um estágio, você que teve seu pai, sua mãe, que indicou você para um amigo, e o amigo do seu pai arrumou um estágio para você no escritório dele, e você se deu bem na vida, porque você nasceu bem, estudou bem, cresceu e tal. Você olha para mim, porque eu nasci numa casa que não tinha nem pai nem mãe, não tinha esgoto, não tinha comida, não tinha estímulo, não tinha livro em cima da mesa, nunca fui no teatro, não sei o que é arte, não tinha escola. A escola que eu frequentava toda hora parava com tiroteio de gangue, bala perdida para tudo que é lado. O ambiente onde eu cresci era um ambiente violento. E sabe o que? Eu colho pouco. Às vezes eu não colho nada. Quando eu consigo colher o preço da feira, eu já estou de boa. Então distribua. É bíblico. A distribuição não é alimentar vagabundo. A justiça da distribuição não é alimentar vagabundo. É cumprir um princípio da palavra de Deus. Sabe onde está isso? Jesus não contou apenas a parábola dos talentos, ele contou também a parábola dos trabalhadores da vinha. E você conhece a parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus capítulo 20. Um homem saiu para contratar trabalhadores, passou lá às 6 da manhã, contratou, passou lá às 9 da manhã, contratou, passou lá meio-dia, passou lá às 3 da tarde, passou lá às 5 da tarde. E contratou. Quando foi 6 da tarde, sabe o que ele fez? Pagou o mesmo salário para todo mundo. O mesmo salário para todo mundo. Tanto porque trabalhou desde as 6 da manhã até as 6 da tarde, quanto porque trabalhou das 5 da tarde até as 6 da tarde. Aí o pessoal da lógica da justiça retributiva disse: parou, proporcionalidade, o sindicato se organizou aqui. Esse pessoal que trabalhou só 1 hora não pode receber o que todo mundo aqui trabalhou, é para cada um conforme seu esforço, seu empenho, sua dedicação, sua produtividade, seu mérito. Aí Jesus responde: sabe o quê? Vocês estão chateados, e vocês estão me achando injusto porque eu quero ser generoso. Vocês estão funcionando com a lógica da justiça retributiva, e a lógica da justiça retributiva é meritocrática, mas eu estou raciocinando com a justiça distributiva do reino de Deus, e a justiça retributiva do reino de Deus é generosa, porque vocês não podem transformar uma economia de mercado numa sociedade de mercado. A economia de mercado é a seguinte: quem produz mais é melhor remunerado. Agora, se a gente leva isso para a sociedade, tem gente que vai morrer de fome. Porque isso aqui já é dedução minha, tá? Vou passar um pano para os trabalhadores. Aqueles que foram contratados às 9 da manhã, quem foi que disse que eles não estavam lá às 6 da manhã? Os que foram contratados ao meio-dia, quem foi que disse que eles não estavam lá às 6 e às 9? Quem foi que disse que os que foram contratados às 5 da tarde não estavam lá desde as 6 da manhã? Você já passou por isso?
de entregar o seu currículo e a resposta para você foi negativa e a pessoa do lado foi positiva e a vaga foi dela e não sua? Você estava lá, não estava? Você foi na entrevista, você fez todo o processo, você se dedicou, você é competente, você é capaz, só que quem contratou às 6 levou primeiro uma galera e não levou você, e às 9, e ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde. E se a gente vai para uma sociedade de mercado que só remunera quem produz, as pessoas morrem de fome. Tem um pessoal aí, eu faço questão de dizer, se você não conhece, é só essa expressão, se você não conhece, eu vou dizer agora que existe, eu não vou fazer nenhum comentário. Mas tem um pessoal aí, eu faço questão de dizer, que defende uma ideologia de organização de sociedade, é o Instituto von Mises. Eles dizem assim, olha, esse papo de dizer que você tem direito à habitação, à saúde, à educação, isso aí é coisa que não funciona não. O que você tem direito a comprar e vender. Você não tem direito a que alguém lhe forneça a educação, que alguém lhe conceda a saúde. Você tem direito a comprar e vender. O que eles estão dizendo? Aqui temos uma economia de mercado, e nós vamos pegar a lógica da economia de mercado e trazer para a sociedade, e nós vamos construir uma sociedade de mercado. Na sociedade de mercado, segundo a lógica desse pessoal, adeus ao sistema de saúde universal, adeus ao SUS. Por quê? Porque só pode ter acesso a tratamento de saúde quem pode pagar. Adeus a um sistema de educação universal, escola pública para todo mundo. Adeus, porque quem vai estudar? Quem pode pagar. Adeus à aposentadoria. E se a lógica é produzir, ter lucro e produzir o máximo, escala 7/24. E se a lógica é produzir o máximo e dar lucro máximo, não é só escala 7/24. É trabalho de 16 horas por dia, 14, 12. Adeus fim de semana, adeus férias. Porque temos que produzir. E vamos transformar a economia de mercado numa sociedade de mercado. Não existe almoço grátis. E se não existe almoço grátis, quem não pode pagar pelo almoço, o que faz? Morre de fome. E não só morre de fome, mas se sujeita a ser contratado com salário de fome. E aí eu não dou educação, eu não dou saúde, eu não dou condição para essa pessoa. Por quê? Porque se ela morrer cedo, doente, explorada por uma lógica diabólica de uso do potencial humano, se essa pessoa morrer cedo, tem um monte de gente ali que eu posso contratar para substituir. Então eu não vou educar, eu não vou dar saúde, eu não vou dar... Você está entendendo como funciona? Aí Jesus diz assim, pessoal, se for apenas justiça retributiva, vai ter morte. Então nós temos que ter justiça distributiva. É por isso que nós fazemos uma campanha de Natal e dizemos assim, olha, a gente não tem 1 milhão de milhões, mas a gente talvez consiga arrecadar 3 milhões. A gente não tem 1 milhão de milhões, a gente não pode fazer parceria com todas as ONGs que a gente conhece. Nós temos fila de espera na nossa rede BAB Solidária, mas a gente pode fazer pelo menos com 50. E nós estamos comprometidos a distribuir. E aí a gente fica feliz quando bate a meta de Natal. Inclusive os adolescentes já bateram. Então, olha, sugestão para vocês. Deixa a meta aberta. Quando bater a meta, dobra a meta. E nós também, pessoal. Vamos deixar a nossa meta aberta. E quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Aí a gente fica feliz, e quando a gente estiver celebrando domingo à noite às 18 horas, sabe o que Jesus vai dizer? Parou, peraí, não acabou. Falei, como não acabou, Jesus? A gente já está distribuindo.
Ele fala, não, mas não parou, a justiça do reino de Deus tem mais. O que mais, Jesus? Tem uma outra palavrinha, não é só retribuição e distribuição. Qual é a outra? Restauração. Restauração quer dizer o quê? Aí Jesus vai dizer assim, no reino de Deus, não basta que todo mundo tenha pão para comer. Enquanto uma pessoa come o pão sozinha, isso não é reino de Deus. Mesa, milagre, comunhão, caminho de transformação. Comunhão. O reino de Deus não é um reino de distribuição de cesta básica. O reino de Deus é o reino de trazer para a mesa. É restaurar a dignidade. Restaurar, na nossa linguagem contemporânea, cidadania. É restaurar a oportunidade de ser agente de transformação na sociedade e não vítima da sociedade. E não apenas aquele que recebe, porque os ricos distribuíram. Ok, eu sou pobre, eu recolho e eu vou comer, mas vou continuar sendo pobre? Meu filho vai continuar sendo pobre que nem eu? Se não tem educação, não tem mobilidade social. Se eu morro cedo, não tenho condição de educar meu filho, o meu filho vai reproduzir a minha história. Então vem Jesus e diz, restaure. Como que é restaurar? Aí Jesus diz assim, já ouviu falar no ano do jubileu? A cada 50 anos, cada 7 ciclos de 7 anos. 7 vezes 7? Geografia, pessoal. 7 vezes 7? 49. O 50º ano é ano do jubileu. Sabe o que é o ano do jubileu? Os endividados tinham sua dívida quitada. Faltaram ainda 3 parcelas, mas é o 50º ano, cancelou. Já não precisa mais pagar as 3 últimas parcelas. Mas quem ficou endividado e teve que dar o filho para ser escravo por causa da dívida, o filho é posto em liberdade. Mas quem ficou endividado e o banco foi lá e pegou a casa dele para pagar a dívida, a casa volta para ele. Olha, isso é muito comunista, né? Não é, é Bíblia. É Jesus falando. O ano do jubileu. E olha como é impressionante. Jesus, quando fala do ano do jubileu, deixa eu até fechar meu esboço, cabeja. Empolguei. Jesus, quando fala do ano do jubileu, ele entra na sinagoga em Nazaré. Aí ele pega o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, pôr em liberdade os cativos, libertar os oprimidos, devolver a vista a cegos e anunciar o ano do jubileu. Aí fechou o livro. Os fariseus que estavam lá disseram, falso Messias. Por que falso Messias? Porque Isaías não acaba assim não. Isaías 61 diz, anunciar o ano da graça do nosso Deus, anunciar o ano da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aí Jesus chega e diz assim, e anunciar o ano da graça do Senhor. Aí quando ele leu, e o dia da vingança, ele falou, não, isso aqui não. Não leu, parou no ano do jubileu, parou na restauração, parou no resgate do ser humano para a vida, chamou para a mesa a galera escravizada, endividada, empobrecida, e disse, olha, tem gente aqui que pode plantar e colher, então dá seu corre. Agora tem gente aqui que não tem oportunidade de plantar nem de colher. Então vocês que plantam e colhem, distribuam. E não se contentem apenas em distribuir. Restaurem. Desenvolvam programas, políticas públicas, organizações da sociedade civil, é ONG, é igreja, é família, é você onde você estiver, ajude para que as pessoas não apenas tenham o pão para comer, mas tenham uma mesa para sentar. Que elas sejam respeitadas, que elas sejam acolhidas, que elas sejam aceitas, que elas sejam bem-vindas.
No ano do jubileu existe perdão, existe reconciliação. Sem perdão e reconciliação a gente continua numa sociedade com lógica de Mamon, que é uma sociedade que faz vítima atrás de vítima, é a lógica da competição, do acúmulo, da violência, e Jesus vem dizendo, não, a justiça do reino de Deus reconhece méritos sim e retribui, mas a justiça do reino de Deus reconhece a vulnerabilidade e distribui. A justiça do reino de Deus sabe que nós não queremos apenas comida, e nem só de pão vive o homem. Então a justiça do reino de Deus restaura. E por último, a quarta e última palavra, a justiça do reino de Deus é redentora, é redenção. E o que é a redenção como justiça plena do reino de Deus? É quando a gente não precisa mais se preocupar com retribuição, com distribuição, com restauração, porque está tudo restaurado. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1, dizendo que o propósito de Deus é reconciliar em Cristo Jesus todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra, não somente nesse século, mas também no vindouro. É quando o reino de Deus estará na plenitude, é redentor. Jesus não está salvando apenas indivíduos, Ele está restaurando toda a criação. E nós esperamos esse dia. O dia em que Abacuque profetizou, quando a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nesse dia, todos estaremos à mesa com Jesus, desfrutando do pão e do vinho, na ceia, no banquete do reino de Deus, quando a justiça redentora estiver consumada. E nesse dia, finalmente, tudo será para todo mundo. Enquanto esse dia não vem, a gente retribui, a gente distribui e a gente restaura e faz o melhor que a gente pode para tentar retribuir, distribuir e restaurar, porque nós não vivemos segundo a lógica de Mamon, nós vivemos em busca do reino de Deus e da sua justiça. E se a gente vive assim, aí dá para entender porque é que a gente não precisa se preocupar com o que comer, o que vestir, o que beber. E nem precisa se preocupar com a nossa vida, porque a gente faz parte da economia de comunhão do reino de Deus. Essa é a convocação da nossa campanha. Essa é a profecia da nossa campanha. E eu digo para você, a nossa campanha de Natal é um manifesto contra a desigualdade. O nosso sonho de campanha de Natal, estou fazendo um speech aqui que vai recortar para depois a gente, beleza? Peraí. A nossa campanha de Natal desse ano de 2025, tudo para todo mundo, é um manifesto contra a desigualdade. A nossa campanha de Natal expressa o sonho que Jesus sonhou. Um mundo sem fome, um mundo sem guerra, um mundo sem violência, um mundo seguro para mulheres e crianças, um mundo onde tudo é para todo mundo. A campanha termina domingo que vem. Nosso alvo, R$3.240.000. Falta pouco, só faltam 2 milhões. Dá tempo de você contribuir. Junte a sua voz para afirmar tudo para todo mundo. E junte a sua oferta para fazer esse sonho acontecer. Amém. Deus abençoe você e a sua casa. Amém. Gente, aê! Ó, até domingo que vem. Até domingo que vem. Louvado seja o Senhor. Amém.